Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E aqui vamos aprender hoje, né? Falando sobre algumas questões aí de suma importância, né? Você sabe o que é acariação? Acariação, para quem não sabe, é um termo técnico, né? Verbal usado muito aí a nível político, quando um político ele é, na verdade, colocado frente a frente com o juiz, né? O que muitos deles não querem, né? Por ser corruptos, eles não querem ficar de frente a frente com o juiz, até porque um juiz é assim, ele é um tipo de um ser que ele tá ali para julgar, né? E eles não querem ser julgados por um juiz, principalmente os corruptos, né? Você pode observar que no Lava Jato, naquela, naquela operação ali, muitos foram, na verdade, colocados em uma cariação frente a frente com o seu algoz, que era o juiz. E é extremamente atormentador para essas pessoas que andam extremamente errado. Então, você sabe já o que é a cariação, é colocar frente a frente com alguma espécie de temor seu. Mas vamos lá. Teve um filme, né? O filme que foi estreado aqui no Brasil em 1987, cujo título era Te Pego Lá Fora, né? Um filme muito bom, sabe? Muito bacana, muito legal. E o filme era muito engraçado, sabe? Onde Jerry Mitchell, ele ia entrevistar Bunny Heaven. Só que esse Bunny Heaven, ele era um tipo de cara problemático, sabe? Ele era um cara assim que gostava de briga, ele era muito sério, ele era da pesada. Enquanto esse Jerry Mitchell, ele era um verdadeiro nerd, sabe? E ele usa um oclão, ele era baixo, de pouca estatura, enquanto o outro, chamado de Bunny Heaven, ele era um cara alto, né? Lá com seus 1,90 m de altura, muito forte, sabe? E aí os dois, eles se desentenderam, né, na entrevista e desafiou Ger, né, dizendo que ia pegar ele lá fora ao término das aulas, né? E aquilo ali, meu irmão, soou muito, sabe assim, soou assim, deixou o Ger ali meio atormentado, meio apavorado, sabe? E aí, na tentativa de ele mudar essa situação, ele foi dando os pulos dele, né? Ele procurou um outro jovem, né, que jogava futebol americano, também alto, também forte. Ele chegou a roubar, imagine o cara na tentativa de sanar o problema dele, né, na tentativa de ele assim se livrar do problema dele, ele foi buscando recursos, meio tal, mas toda vez que ele procurava sanar, né, acabar com esse problema, as coisas só pioravam. Ele foi buscar esse jogador aí de futebol americano tal, roubou o cofre e as moedas da escola, o dinheiro, né? E aí ele foi lá com o dinheiro da escola, né? Do cofre da escola, ele foi lá, pegou e deu a esse outro jovem para poder brigar por ele, né? Tipo assim, não tô te pagando, você vai enfrentar o cara lá. E o jovem aceitou, né? Ele falou que queria X, ele falou, não, eu consigo, tal, e aí conseguiu, né? Só que quando eles dois foram lutar, esse jovem de jogador americano, né? Foi lutar com esse Bunny Heaven. Esse Bunny Heaven arrebentou o cara todo, pô. Quebrou o cara todo no pau. Aquilo ali atormentou mais ainda esse Jerry Mitchell. Esse Jerry Mitchell. Ele ficou mais atormentado porque ele tentou, né? De alguma forma, usar alguém para poder se livrar desse problema. E quanto mais ele tentava se livrar, mais fracassado ele ficava, né? Mais na mão ele ficava. E aí os planos deles foi caindo por terra e nisso aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí chegou o meio-dia. Ele ainda tentou convencer esse Bunny Heaven, mas ele não aceitou. Ele falou, não, eu te pego lá fora. E não tinha muito o que fazer, né?
Aí o que acontece? Aí acontece que ele tá lá, né, cabisbaixo, tal. E aí quando suou, meio-dia, bateu ali a sirene ali da escola, onde os alunos todos iam ser dispensados, né, para ir para casa. Ele falou, agora não tem jeito, né, eu tenho que sair. E aí ele sai. Quando ele sai, meu irmão, que ele olha, tá a torcida do Flamengo, do Corinthians, gente com câmera, foto, paparazzi, jornalista. Meu irmão, tinha um exército de pessoas. Ele ficou assustado. Ele falou, rapaz, o que é isso? E aí todo mundo esperando a briga do século, né? Ele, um nerd de baixa estatura, com um cara que não tinha perdido para ninguém. O cara era muito forte. E aí o segurança vai tentar, né, acalmar esse Boone. Esse Boone bate nos dois segurança, depois bate ainda no diretor. E aquela ali vai. Ninguém para esse cara é imparável. Por incrível que pareça, ele tomou a atitude de enfrentar ele e conseguiu uma soqueira lá tal. E em um exato momento onde Boone Revel ele lança um direto, né, na cara de Jerry Mitchell. Esse Jerry Mitchell, que é um nerd, que é de baixa estatura, sabe? Ele se esquiva, o Mu passa, aí ele contra-ataca com outro direto, né? Que aí acaba culminando na queda de Boone. Ele vence. Então, pessoal, muitas vezes assim, a gente foge muito dos nossos problemas, né? A gente foge muito assim daqueles problemas que nos atormenta tal. Mas ninguém pode resolver esse problema a não ser nós mesmos. Ninguém pode, na verdade, enfrentar esse problema a não ser nós mesmos. Muitas vezes você espera ajuda de A, de B, de C, acha que aquela pessoa é forte, mas vai chegar uma hora que as pessoas elas não vão ser o suficiente forte para poder enfrentar o seu problema. Porque o seu problema é seu, não é de ninguém. Tá entendendo? E não adianta ficar driblando, sabe? Correndo para lá, correndo para cá e o tempo passando, sabe? Porque não vai adiantar. Tem uma frase aí da música de Lulu Santos, né? Que diz assim, ó: não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Tá entendendo? Não adianta mentir pra si mesmo agora. Tem que lutar, meu irmão. A vida é feita de batalha. Você tem que enfrentar o seu gigante. Você tem que enfrentar o seu medo. Você tem que enfrentar o seu... Porque é seu, não é de ninguém. Não adianta você botar dinheiro, não adianta você botar pessoas, não adianta você tentar driblar a situação, entendeu? Ou procurar um atalho, que não adianta, meu irmão. Tá entendendo? Veja o que foi que aconteceu com Moshe Rabé, Moisés, nosso mestre. Aqui em Êxodo capítulo 3. Deus diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó? E aí Moisés fala, a primeira coisa que Moisés diz para Deus é o seguinte: quem sou eu? Pela lógica, realmente ele se colocou em oposição ali, aonde ele falou: pô, quem sou eu para ir até Faraó? Tá entendendo? Porque assim, ó, Faraó, ele era também tido como filho do sol, né? E Faraó, para quem não sabe, equivalia hoje aos Estados Unidos da América. E ele tinha muito, mas muito poder mesmo, sabe? O maior poder bélico da época era de Faraó. Sabe? Ele tinha um exército extremamente poderoso, tinha armamentos para a época extremamente sofisticado, entendeu? Tinha carros, tinha cavalos, tinha dados. E Moisés sozinho é tipo aquele filme de Rambo, né? Que a gente assistiu, um cara sozinho derrotar um exército. Mas você sabe que ali é filme de Hollywood, né? Ali é fantasia, aquilo ali não existe. Um cara sozinho conseguir vencer um exército. Mas com Deus tudo é possível. Vocês estão entendendo? Aí, o que que acontece? Acontece que Deus fala: Moisés, você nasceu para isso. Tá entendendo? Veja que Deus disse a Rainha Esther através de Mordecai: quem sabe que não foi para isso que você nasceu? E Jesus, o próprio Jesus também falou: para isso eu nasci. Então cada pessoa nasce para uma coisa.
Tá entendendo? As pessoas, elas não estão aqui por acaso. E Moisés nasceu naquele exato momento para aquilo ali, para ser um instrumento de Deus, na mão de Deus, para libertar os 3 milhões de judeus da garra de Faraó, certo? Do território do Egito. Mas só que quando Moisés, agora imagine bem, Moisés, ele, claro, ele morou lá, estudou lá, tudo lá, né? Ele conviveu com os egípcios e ele viu que realmente os egípcios estavam muito na frente aí de vários povos. Foi o primeiro império do mundo, foi o Império Egípcio, tá entendendo? E aí ele falou, quem sou eu para ir para lá? Eu sei quem é Faraó, tá entendendo? O problema não é você saber quem é Faraó, o problema é você saber quem te alistou, tá entendendo? Quem te chamou que foi Deus. Deus é superior a tudo e a todos. Então Moisés ele vai em uma visão física e ele tem medo de ir até lá, se encontrar em uma acariação com o faraó. E aí Deus ele vai dando sinais a Moisés, né? Não, Moisés, eu vou estar com você. Jogue a vara, bote a mão aqui, tire a mão, vira a lepra, depois volta, sana de novo, é curada. E Deus vai dizer, não, eu estou te concedendo aqui, Moisés, poderes, sabe? Para você ir. Mesmo assim, Moisés ele foi inventando inúmeras desculpas. Porque Moisés queria tudo, menos uma espécie de acariação, menos se encontrar frente a frente com o faraó, que um dia prometeu matar ele. Aqui então no versículo 14 de Êxodo 4, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tá entendendo? Então ele queria Moisés ser. Moisés tentou botar Arão no lugar dele. Não adianta, meu irmão. Deus ele não muda a tática. Deus ele trabalha com o que é original. É Moisés mesmo. Moisés ainda tentou dar uma driblada em Deus, né? Tentou ali de advocacia com Deus, dialogar, sei lá, fazer qualquer coisa. Ainda tentou botar quem? Arão, não, rapaz, bota Arão lá que Arão tem uma boa dicção, Arão tem uma boa oratória. Arão, sabe, é um cara mais pautado para essa missão. Se ele tentou, e nisso aí falhou, porque o que é para você fazer é porque você nasceu para isso. Tá entendendo? As pessoas elas tentam fugir de suas vocações, fugir das suas eleições e não pode, pô. Tá entendendo? Elas não podem fugir. E aí no versículo 19 tá escrito assim, ó, disse também o Senhor a Moisés em Mídian, vai, volta para o Egito. Volta para o Egito. E aí a ordem de Deus foi imperativa, meu irmão. Vai lá e eu sou contigo. Não tem... Aí Moisés voltou. E quando Moisés volta, a história assim começa a se desenrolar. Aí sim começam as coisas. O poder de Deus, que Deus preparou todo aquele campo ali, a glória de Deus foi se manifestando. E o livro de Êxodo ele começa a aparecer, tá entendendo? O livro de Êxodo começa a mostrar os milagres de Deus. É ali o primórdio, é a gênese, é um embrião, é o útero, aonde Deus começa então a mostrar o seu mega, hiper, giga, infindável poder bélico, né? Contra Faraó, que ele mesmo levantou. E também, para aquele caso, levantou Moisés, que tentou fugir, tentou driblar, mas não adianta, é você mesmo que acabou. Tá entendendo? Outro homem que tentou também dar os pulos dele foi Jonas, né? Jonas, ele não queria ir para Nínive, pô, sabe? Jonas, por que ele não queria ir para Nínive? Alguns arqueólogos, alguns paleontólogos, eles, eles quando fizeram escavação lá, nessa região onde ficava Nínive, ele pegou alguns manuscritos, algumas coisas assim, alguns artefatos aí, e viu que realmente os assírios, eles eram muito, mas muito perversos mesmo. Tá entendendo? Eles abriam a barriga da mãe, né? Tirava a criança de dentro, perfurava os olhos,
né, dos conquistados, né, dos escravos. Eles faziam barbárie mesmo, eles tinham prazer em fazer isso. E Jonas viu que aquele povo, ele não merecia nem a presença de Jonas lá, nem de Deus, nem de ninguém. Tá entendendo? Era um povo que era digno de morte, pô. E Jonas, ele tinha medo e também não queria que esse povo fosse salvo. Ele tinha duas coisas. Ele tinha medo de ir para lá e também ele não queria que esse povo fosse salvo porque ele pensou assim, um povo desse não merece a misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo? Aí, o que é que acontece? Só que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. E aí acontece que Jonas, ele, na tentativa de ele driblar Deus, ele acaba aí então a trazer problemas não só para ele, mas para todos aqueles que estão na embarcação com ele ali. É a mesma coisa, pô. Muitas vezes a pessoa tem vocação, mas fica ali, né, fugindo da vocação, fugindo da eleição, e aí o seu bairro onde ela mora começa a pegar fogo. Muitas vezes está pegando fogo por causa de você, Jonas. Por causa de você, Moisés, que fica fugindo da vocação. Tá entendendo? Deus, ele trabalha com o original. Não adianta você botar não adianta você botar B, driblar pra lá, driblar pra cá, não adianta, pô. Tá entendendo? É você e você mesmo. As pessoas têm mania de tentar driblar as vocações que Deus impôs sobre ela. Tá entendendo? E não adianta. Jonas, ele tentou de uma forma, tentou de quando ele viu que não tinha jeito, ele mandou jogar ele de tudo, né, jogar no mar, me joga no mar. E aí quando foi jogar no mar, o grande peixe vai lá, abocanha ele e o conduz, né? E aí sim, ele vai lá, prega, o povo se arrepende, porque como Deus falou, todo mundo é digno, meu irmão, de chance, de misericórdia. Por mais ruim e miserável que essa pessoa seja. Deus, ele vê da forma dele, e os seres humanos vê de outra. Nínive era um povo que se arrependeu, tá entendendo? Mesmo ele sendo mal, ele se arrependeu. Enquanto tem muitas pessoas que se dizem ser do bem e não se arrepende, continua fazendo mazélia. Outro caso também foi do profeta aí Elias, né? Elias ele se deparou aí contra Jezabel, né? Jezabel, ela era moabita, né? Casada com o rei Acabe, e ela tinha instalado lá um culto aos deuses estranhos, pagão, tal, aquela coisa toda. E na derrota dos profetas de Baal, onde Elias prevaleceu, ela queria matar Elias de qualquer jeito. O que foi que aconteceu? Elias fugiu para salvar sua vida. E o que foi que Deus fez? Deus mandou Elias voltar, tá entendendo? E se encontrar com o seu algoz. Então assim, pessoal, preste bem atenção. Parem de ter medo, sabe? Porque assim, ó, o faraó que existe para você derrotar. O Ninive que existe para você pregar. E também a Jezabel que existe para você também destronar ela. As pessoas têm medo de encarar seus medos, tá entendendo? De encarar os seus temores. E é os seus temores que vão te neutralizar, vão engessar você, vão colocar você em um estado de estagnação, onde você vai ficar parado. E você sabe que segundo a lei da física, né? Segundo a lei da física, da entropia, tudo que fica parado tende a apodrecer. Uma bicicleta tende a ferrujar, um carro tende a virar sucata, um prédio vai ficar abandonado, sabe? E uma água vai apodrecer, pô. Então, Deus, ele trabalha até agora e ele não trabalha com nada que se faz parado e que fica parado. Um morto, ele praticamente tem nenhum nenhum senso vital dentro dele. Tá entendendo? Sinais vitais dentro dele. Muito por conta que está morto. Então, morto ali, meu irmão, a tendência ali é ele ser consumido pelos micro-organismos que vão aos poucos consumindo ele, porque está morto, está parado. Mas quem está ativo, não. Nós somos seres simbióticos, agregamos vida na gente porque estamos vivos. Tá entendendo? Então, pessoal, assim, Deus, ele quer que você enfrente seus maiores temores. E que é seu temor? Seu temor, meu irmão, pode ser isso. Seu temor pode ser aquilo. Seu temor pode ser a perca de um filho,
uma doença, o desemprego, tá entendendo? Um chefe, alguém que está tentando tirar sua vida, alguém que está te caluniando, alguém que está te atormentando, tá entendendo? Alguém que está te ameaçando, meu irmão, seja qual for, entendeu? Deus, Ele quer que você enfrente seus temores. Por exemplo, naquele exército ali de Israel antigo, antigamente tinha aquela, né, aquela cultura assim de mandar os seus dois melhores gladiadores para o campo de batalha se enfrentarem, né? E ali, por incrível que pareça, Saul, ele e seu exército não tinha um que fosse capaz de enfrentar uma acariação face a face Golias. Golias era extremamente intimidativo, ele intimidava qualquer um pela sua altura. O cara tinha quase 4 metros de altura, meu irmão. A espada do cara, meu irmão, era algumas toneladas. O escudo, meu irmão, era do tamanho de uma montanha. Tá entendendo? O cara tinha um escudeiro, pô. O cara tinha um escudeiro. Você vê o tamanho da grandeza que nunca tinha perdido. Era experiente em batalha. E ali se procura no exército. Só que ali é o seguinte, aquilo ali era a história, o princípio da história de Davi. Era dali que Davi ia começar a se tornar rei. Tá entendendo? Deus tirou Davi da malha, né? De cuidador de ovelha para fazer ele rei. E ali começa o princípio. Aquela história ali não foi para ninguém. Não era passou. Quem Saul mandasse descer ali ia ser derrotado, que aquele gigante não foi feito para nenhum deles ali. O gigante foi feito para Davi. Tá entendendo? E quando Davi foi enfrentar esse gigante, entendeu? Que só ele no meio daquela multidão ali podia e tinha capacidade de enfrentar, ele derrotou, porque o gigante foi feito para Davi derrotar. E não nenhum outro ali que se fazia presente naquele exato momento. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, enfrente seu gigante. O gigante está para você enfrentar, para você derrotar eles. Tá entendendo? Não adianta fugir, meu irmão. Não adianta driblar, tentar jogar na Mega Sena. Não adianta jogar esse tipo de jogo de azar tal. Porque tem uma música que diz bem assim, ó, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Deus, ele não vai fazer um estalo, né, para você sair daqui e aparecer já ali como um grande empresário, com uma boa casa. Não, meu irmão, Deus não trabalha com isso não. Deus, ele trabalha com processo. E o processo de Deus é doloroso, meu irmão. Dói, machuca. Você começa a angustiar, não, Deus, não dá não, porque está muito apertado, está doendo, o espinho de um lado, perseguição do outro. Mas é o caminho, meu irmão. Tá entendendo? É estreito mesmo. É o caminho. E o caminho, meu irmão, é Davi as cruzes, é doloroso. Tá entendendo? Deus, ele não. A natureza, ela não dá salto. A pessoa tá aqui com 2 anos, daqui a pouco já tá com 10. Não existe isso. É um processo. Deus não faz isso. Deus não vai violar as leis da física para beneficiar ninguém. Tá entendendo? Ele usa as leis da física para os milagres dele e para a glória dele. Mas enquanto para você, você tem que enfrentar seu gigante. Não adianta ficar fugindo, tentando driblar. Esse gigante nasceu para você. Tem uma parte lá em Esther, na Rainha Esther, em que Mordecai fala isso. Mordecai diz assim, ó, Esther, foi para isso que você nasceu. Mas se você não fizer o que eu estou mandando, Deus, ele vai levantar outra situação. Mas a ajuda vai vir. Mas só que não. Deus levantou Esther para aquilo ali mesmo. Ela foi escolhida pela beleza. Ela tinha uma beleza realmente que ressaía para aquilo ali mesmo. Para naquele exato momento onde o povo de Deus precisou, antes que Satanás viesse com o problema, Deus, ele já tinha a solução. Tá entendendo? E assim, pessoal, não adianta fugir, como disse a música de Lulu Santos. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Porque há tanta vida lá fora e aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Não adianta, hein? Porque dentro de você vai ter essa chama aí, ó, dizendo que você nasceu para vencer e o gigante que existe realmente existe para você derrubar e derrotar. Tá entendendo?
foi assim Moisés versus Faraó, foi assim Elias versus Jezabel, e foi assim também Jonas versus Assírios, os ninivitas, né? E não adianta, pô, não adianta. Enfrente seus temores, enfrente seus gigantes, porque a saída da vitória está através, muitas vezes, nessa situação aí. A sua vitória só vai vir quando você enfrentar, entendeu? Quando você se projetar contra esse problema e falar assim, não, agora eu vou tomar atitude e vou vencer. Então, esse filme Te Pego Lá Fora nos ensinou isso, né? Ele tinha tanto medo de enfrentar o cara, no final, que ele viu todo mundo apanhando, ninguém vencendo o cara. Quando ele foi lutar, foi ele mesmo que venceu. Papai, que ironia. O cara que pensou que não ia vencer, aquele cara estava ali para poder ele derrubar aquele cara e mais ninguém. Tá entendendo? Então assim, pessoal, que Deus continue abençoando vocês.